Com esta quarta intervenção, fechamos esta primeira ronda de apresentações por parte dos oradores. De facto, há aqui já eu diria, uma luz ao fundo do túnel para tentar solucionar aqui algumas das limitações apresentadas, especialmente aqui pelo professor Miguel Miranda, que não são limitações, são de facto é a realidade e, de facto, considerando essa realidade, temos que encontrar o caminho. E o caminho, eu penso que poderá partir até pelo encontrar uma visão que facilite e potencie esta cooperação com base na partilha do conhecimento, com base na partilha da capacidade tecnológica instalada, dos dados e da informação e, de certa forma, potenciar tanto a nossa visão sobre a realidade, portanto, essa nova visão sobre esta presente realidade, como foi ali apresentada pelo Dr. Geoffrey. Como temos ainda um quarto de hora até finalizarmos esta sessão, eu penso que poderíamos abrir à audiência algumas questões que tenham como pertinentes aqui ao painel de oradores e dessa forma, não sei se existe um microfone ou se existem perguntas. Parece não haver... temos aqui duas questões. Eu agradecia que se apresentassem. Bom dia, o meu nome é Fernando Barriga, sou professor da Universidade de Lisboa, sou geólogo também. E gostaria de contribuir com um comentário a algo que o Miguel Miranda disse sobre a noção de que as geociências marinhas pouco contribuem para o conhecimento dos oceanos ou para os recursos naturais emanados dos fundos marinhos. Já agora aproveito para também notar, en passant, que vi poucas referências aos fundos marinhos profundos, ao ambiente marinho profundo, naquilo que foi dito nesta sessão. Talvez seja uma questão de não estar explícito, mas pareceu-me. Mas, de qualquer forma, eu digo muitas vezes, sobretudo aos meus alunos, que as geociências marinhas têm um currículo impressionante. Impressionante. Começando, quando eu próprio me iniciei nestas lides, há cerca de 30 anos, digamos, foi há mais, mas digamos que foi há cerca de 30 anos, descobriu-se o hidrotermalismo submarino, que mudou completamente a nossa percepção sobre numerosos aspectos dos oceanos, sobre a origem da vida, sobre uma série e que teve implicações económicas grandes sobre os jazigos sulfuretos maciços, etc. Há cerca de 20 anos descobriu-se a escala enorme dos hidratos de metano, que são, enfim, que constituem uma nova rocha dos fundos marinhos que duplicou, pelo menos, as reservas de hidrocarbonetos de combustíveis fósseis, hidrocarbonetos e carvões. Há cerca de 10 anos descobriu-se a magnitude da biosfera profunda, a chamada Deep Biosphere, que multiplicou por 2 a biosfera viva no planeta Terra. Tudo o que eu estou a dizer são conceitos de implicações não só económicas, não só técnicas, mas filosóficas. A nossa percepção do planeta é hoje, graças às geociências marinhas, é completamente diferente daquilo que era há 30 anos atrás. Não há, do meu conhecimento, não há outro ramo das ciências com um currículo deste género. De maneira que eu fico um pouco espantado quando ouço dizer que há quem não tenha a percepção da contribuição das geociências marinhas. E já agora acabo, há 10 anos foi a biosfera profunda, e o ano passado, a bem dizer, foi a descoberta que os sedimentos dos fundos do Oceano Pacífico estão carregados de terras raras. De maneira que depois podíamos falar dos riscos da investigação do professor Miguel Miranda, por exemplo, onde é que foi gerado o terremoto de 1755, coisas desse estilo, os tsunamis,
que não têm implicações diretas para os recursos económicos, mas têm implicações diretas na nossa vida. A investigação sobre a mudança climática, que também já foi mencionada, era esta contribuição que eu gostaria de dar. Há uma comunidade na Europa, e não só, há uma comunidade capaz de fazer investigação sobre os recursos dos fundos marinhos, que precisa de ser apoiada e que precisa de ter a oportunidade de mostrar aquilo que temos, porque muito temos. Muito obrigado. Avec la permission. Allô? Oui. Avec la permission du modérateur, je voudrais juste dire quelques mots, faire quelques commentaires à l'intervention du professeur Barriga. S'il a le sentiment d'injustice, de non-reconnaissance de la discipline géosciences marines, c'est dommage, mais je partage complètement son analyse. On doit énormément aux géosciences marines et nous avons évoqué tout à l'heure, avant la réunion, un de nos amis communs qui est le chercheur à l'IFREMER, Yves Fouquet. Effectivement, quand je commence une discussion avec Yves Fouquet sur les géosciences marines et les découvertes et les sources hydrothermales, on peut rester des heures à discuter avec Yves Fouquet. Non, vos découvertes sont absolument essentielles, cruciales même, pour la connaissance du milieu marin et des conditions de vie sur Terre. Mais je voudrais ajouter un autre commentaire qui explique un peu votre sentiment d'injustice. Les géosciences marines sont prisonnières de leur succès. C'est-à-dire, vous avez aussi découvert des ressources, et des ressources minérales, et des ressources de grande valeur économique. Donc, aujourd'hui, avec le point de vue écologiste ou de protection du milieu marin, vous êtes prisonnier en tant que géologue ou géoscientifique, vous êtes prisonnier de cette image qui vous met du côté du développement économique débridé. Je n'ose pas dire sauvage, mais débridé, sans contrôle. Donc voilà l'explication du fait qu'on vous garde derrière le rideau, qu'on ne parle pas de vous beaucoup, parce que j'ai essayé de dire tout à l'heure qu'il y avait effectivement dans les fonds marins internationaux des contrats qui se développent d'exploration des ressources, etc. Et immédiatement vient la question, ça a été dit ce matin par M. Spalding, Mark Spalding, c'est de dire on sait de toute façon que le passage à l'exploitation minière des fonds marins se fera avec de graves conséquences écologiques. Il y aura des conséquences. Et vous êtes prisonnier, votre discipline est prisonnière de cela, malheureusement. Donc, voilà, si je peux rendre justice à votre discipline, je tiens à dire, moi qui ne suis pas du tout du milieu scientifique, que tout ce que j'ai pu lire ou apprendre de mes conversations avec vos collègues, c'est qu'effectivement, votre apport à la connaissance des milieux marins, des fonds marins, des conditions sur les sources hydrothermales, etc., est absolument incontournable. Et donc, je tenais à le dire en faisant ce commentaire. Maintenant, c'est une question d'image, malheureusement. Merci. Temos aqui outra questão. Ok. Ainda temos aqui mais uma resposta à reação à primeira questão. Thank you very much. Yes, if I could just reply also. Ellie is quite right. You are a hostage to fortune in the geosciences. We have had very excellent European projects, such as the Deep Sea Frontier Initiative and Hermione. But because I believe that because marine geology is so associated with oil and gas exploration, which are very, very rich sectors, the marine geosciences have tended to be neglected in EU programs. And if you look at Framework 7, we haven't got into Horizon 2020 yet, but if you look at some of the framework programs, there was actually very little geoscience research. And I think it's related to the association with oil and gas. And I think that's something that the marine geologists need to address. As you say, there are huge opportunities for cooperation in deep sea geology because you need large vessels, you need expensive equipment. It is an area that is ripe for cooperation, and it is a community that works very, very well together. And I think that's something you need to look at in the future. But you are, I don't say tarnished, but you are also associated with a very, very rich sector. Just one further comment. I can't let this pass unnoticed. We must all be environmentalists.
when it comes to exploiting the deep sea resources. And this is something we are willing to do, to collaborate. And in Portugal, we have very good experiences of cooperation. Many of our marine biologists admit that marine mining is going to come, but it must be done right. And just to finish, in this part of the world, in Portugal and Spain, we have wonderful examples that the mining industry has changed and is not the overpolluter that created this bad reputation. You go to Neves Corvo in southern Portugal, and you should all go to Neves Corvo because it's a wonderful visit. And the water that goes into the river has a tank with river fish for you to see if the fish is living well before the water is going into the river. In Spain, there's an open pit mine 7 kilometers away from Seville. And to the best of my knowledge, our friends, the Spaniards in Seville, are as beautiful, as healthy as always. And thank you very much. This was what I wanted to say. Okay, temos aqui mais uma última reação antes do professor Mário Ruivo, da parte aqui da Cidadã Gruba. Ainda há reação ao... Yeah, the Commission has actually funded also in the 7th Framework Programme for Research and Development. One is the Blue Mining Project. Yes, so you know it, yeah. And there will be in Horizon 2020 as well, it's called the New Offshore Challenge. There are 3 sub-actions, I think, where your expertise would also be very welcome. Vamos então passar à próxima pergunta. Professor Mário Ruivo, se faz favor. Bom, como já me identificou, não volto a identificar meu próprio. Como navegadora neste processo que estivemos a discutir neste momento, eu gostaria de fazer 2 comentários. O primeiro, para expressar como as várias intervenções vêm confirmar uma visão que paira nos últimos tempos nos meus neurónios sobre o facto de estarmos a entrar numa fase completamente diferente da relação das sociedades humanas com o oceano e, ao mesmo tempo, continuarmos a funcionar, como é natural nestes processos, com instituições que foram estabelecidas e que responderam a um contexto completamente distinto. E é nesse aspecto que me parece extremamente positiva, não só os comentários que foram expressos, mas a atitude tomada pela Europa e pelos Estados Unidos e Canadá, no sentido de antever a bacia atlântica no seu todo como um espaço para conhecimento comum e desenvolvimento comum, tendo em conta que estamos num mundo, soi-disant, mundializado, integrado e, portanto, essa cooperação terá, evidentemente, que estar articulada com os outros oceanos. E nessa perspectiva há um aspecto que me parece que seria interessante de acentuar. Por um lado, que a formação dos quadros e a formação ao nível dos especialistas continua a ser, por um lado, da avant-garde, quando eles estão a fazer a utilização de novas tecnologias, mas o ensino é clássico, monodisciplinar, aflorado com algumas responsabilidades coletivas do ponto de vista ambiental e coletivo. E nessa perspectiva, eu penso que é indispensável, a par da tentativa da Ocean Literacy, que está outra vez na moda. A literacia é um pouco um conceito que eu diria mais para os anglo-saxónicos. Nós temos uma outra visão latina para, eu diria, o que é preciso é uma mudança de cultura. E uma cultura que corresponda a esta fase da integração das sociedades humanas no nosso planeta, ou seja, do antropoceno. E este aspecto, isto é,
resolver os problemas com os quais estamos confrontados e que aqui foram citados, de poluição, da acidificação do oceano, de alterações climáticas. Isto significa introduzir o Homo sapiens dentro dos modelos e como ator deste processo. Portanto, há aqui um problema de orientação geral que implica a todos os níveis um ajustamento das instituições no sentido de se ajustarem à alteração do paradigma. E eu acho que as questões, por exemplo, em geral, as questões foram levantadas e a intervenção de Miguel Miranda põe exatamente em evidência que, no fundo, estamos na fronteira de um paradigma para um outro paradigma e a ver como é que nos vamos ajustar a esse paradigma. E nesse aspecto eu faria um último comentário, que é o seguinte: eu continuo a constatar que este discurso continua a ser um discurso, apesar de todos os esforços, para um grupo muito limitado de pessoas. E se não houver uma alteração na visão social de que estamos no neolítico, de integrar o oceano no desenvolvimento, nós não conseguimos obter nos parlamentos, em regimes democráticos, digamos, os orçamentos necessários. E nessa matéria, penso que o considerável progresso que no meu país foi feito, em Portugal foi feito na área do mar, e eu tenho estado a navegar muitas décadas neste processo, em vários contextos, europeu e mundial, me tem levado a incentivar. É necessário criar um diálogo ativo com os parlamentos, não falo já do Parlamento Europeu, onde eu há muitos anos consegui, com alguns amigos, organizar alguns debates específicos sobre o oceano, com várias comissões para antever a interdisciplinaridade, mas, por outro lado, acho que a nível nacional há um diálogo entre os ativistas do futuro da relação do homem com o mar, com os parlamentos, ou seja, os soi-disant legítimos representantes dos cidadãos e da sociedade. Portanto, eram estes pontos que eu gostaria de, porque estamos de novo numa longa navegação antes de terminar e, portanto, acho que os aspectos institucionais são essenciais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Não sei se... Ok. Faz favor. Bom dia. Isabel Torres de Noronha, diretora da Future Ocean Alliance. Há uma componente aqui muito importante, de facto, que é a cooperação, tendo na perspectiva a coordenação para além da recolha de dados, o conhecimento, porque é o conhecimento que nos leva a tomar medidas de gestão ou a descobrir novas áreas de investigação. Portanto, nesta área da cooperação dos assuntos do Atlântico, há uma componente fundamental da qual eu gostaria, tanto, de reforçar a questão da gap analysis, porque é no desenvolvimento de uma estratégia, a gap analysis tem que vir antes. Portanto, o que é que cada um dos lados do Atlântico necessita e já fez, para não voltarmos a repetir a investigação que já tem sido feita e em numerosos programas europeus, americanos, por aí fora, toda a gente sabe, eu também, o professor Mário Ruivo esteve na COI-Unesco enquanto secretário executivo, eu a um nível mais baixo também lá estive. Isto é um comentário recorrente de todos os investigadores em qualquer parte do mundo. Voltou a ser referido no Rio +10, quando se falou da informação e da tecnologia enquanto ferramenta para se assegurar a governança não só dos oceanos, mas do conhecimento e da investigação. E, portanto, eu penso que isto seria um ponto a tomar muito em atenção ao usarmos os recursos financeiros muito limitados que vão ser um diálogo transatlântico, portanto, das duas margens do Atlântico, antes de passarmos à ação de vamos investigar um assunto em particular ou observar em particular um determinado tipo de características. Muito obrigada. Muito obrigado pela questão. Thank you. Thank you for this question. From a scientific point of view, I fully really agree with you. However,
there are other factors which sometimes play a crucial role, and we have had the favorite condition of having the Irish presidency. And Kira is sitting in the room. And sometimes, while scientific analysis and putting forward scientific knowledge takes time and pays tribute to bottom-up needs, I fully agree with that, there needs to be sometimes a push from top down. And this is what happened, thanks as well to the initiative taken by the Irish presidency to put the transatlantic part, the international part of the Atlantic action, of the Atlantic strategy and action plan very high on its political agenda. And that is where we are now. So what we have to ensure in future is that we still marry in a very structured way the top-down political commitments with the bottom-up needs put forward by the scientists. And as long as I will be responsible in the Commission for this, I can guarantee you that we will do so. Bem, é complexo analisarmos de uma forma expedita a questão da estratégia atlântica da Europa. A Europa tem 3 bacias, se é que se pode chamar bacias, que correspondem a 3 polos diferentes de centrifugação do continente europeu. É o Mediterrâneo, é o Ártico e é o Atlântico. O Ártico sempre teve uma grande vantagem, porque tem à volta dele alguns dos países mais ricos da Europa e, portanto, corresponde a uma disputa complexa com outro grande ator, que é a Federação Russa, e está razoavelmente alicerçado em recursos energéticos significativos. O Mediterrâneo corresponde à interface da Europa com a África e com o Médio Oriente. E sempre foi muito ativo porque a generalidade dos países europeus tem também uma fronteira mediterrânica. Destas 3 áreas, o Atlântico sempre foi, perdoar-me-ão, a bacia pobre da Europa, aquela que não foi considerada nunca prioritária e, contudo, é aquela que une, ou separa, como se quiser ver, os 2 grandes atores mundiais da nossa cultura, que são a Europa e os Estados Unidos. E a capacidade que a Europa tenha de atrair para esta aventura os Estados Unidos é, na minha opinião, o aspecto central da estratégia das próximas décadas, se é que alguém tem cabeça para ter essa estratégia. O mundo daqui a 50 anos, quando o Atlântico for o Mare Nostrum, a bacia regional de que foi aqui falada há pouco, ou será o mundo Atlântico ou será o mundo Pacífico? Penso que poucas pessoas teriam dúvidas disso. O papel de um país pequeno, marginal, pobre, atrapalhado, desorganizado como Portugal, é o de mais uma vez tentar colaborar, apoiar, incentivar, chatear, para que o Atlântico seja essa estratégia. E ver uma conferência em Lisboa sobre a estratégia do Atlântico, e isto, para terminar a minha intervenção aqui, é o que é das poucas coisas que nos dias de hoje nos podem aquecer alguma coisa à alma. Eu acredito que há uma estratégia atlântica, porque eu sou um cientista e sei que na generalidade das áreas que nós trabalhamos, a integração dos vários domínios é essencial e quando nós procuramos os parceiros que estão interessados nessa integração, encontramos sempre os países que bordejam o Atlântico. Não vai haver, provavelmente, muitos atores no futuro longínquo. Haverá poucos atores. E a Europa ainda não demonstrou que vai ser capaz de ser um desses atores. Faz parte daqueles que estão localizados onde nós estamos, tentar que esse futuro exista e que ele tenha uma expressão atlântica dominante. Vamos para mais uma pergunta.
Thank you very much. Laura Garzón from the Mexican Embassy. Trade and Investment Affairs is what I take care of. Mrs. Groove, if I understood correctly, the Commission is looking forward in developing a platform of protocols and standards to increase trade operations. If I understood correctly, do you mind or would you mind elaborating a little bit on it? Thank you. Yes. Thank you for the question. I think I must really put this in the context of the overall answer I gave, because you only picked out one sentence I said. So first of all, we have launched the EU-US-Canada Ocean Research Alliance, which we will take forward with the different means I have outlined. Secondly, in order to bring this alliance alive and also to allow the different stakeholders to play a part in this, and I really put here the focus on the different stakeholders, we have incorporated in the future call for proposal for Horizon 2020, which will officially be launched on the 11th of December, an action what we call a support action, which I defined as the backbone of the Ocean Research Alliance. Now, this is an open call, so different consortia will come together, will put forward a proposal. And what we as Commission, because we fund this action 100%, what we would like to see in an ideal world, and I stressed the word ideal world, is that the consortium also develops a platform where the different data, different projects generated by the many successful networks which already exist, either in the Atlantic coastal states or linked with other basins. We just heard that Mediterranean is as important. So we cannot always say only expertise and experience generated in the Atlantic is the one which should be used. No, we should have, as I also said, an open door principle and really allow for many to come in. So that platform should develop a classification system which allows for the different existing knowledge and future to be generated knowledge to be accessed, and to be accessed not only in Europe, but be developed in such a way that it is interoperationally accessed also with the knowledge existing on the other side of the Atlantic, in the United States and Canada. And that is a byproduct, because we are talking here about developing a meta system, could also then lead to common standards and protocols, which, because after all, our broad context here is the blue growth strategy. What we are doing is to contribute to the blue growth strategy of Europe. That is the whole. That is why we have included this in our framework program, Horizon 2020. That could also lead, hopefully, to enhance investment and trade activities between the two sides of the Atlantic. Is it clear now? Temos aqui uma última pergunta, dado já a hora avançada. Faz favor. Hipólito Monteiro, sou oceanógrafo, que é uma coisa que ainda não ouvi falar aqui, mas é muito importante. Aliás, ouvi falar porque o Miguel Miranda pôs o dedo na ferida, pôs o dedo em que o conhecimento dos oceanos é um conhecimento multidisciplinar. Ora, a oceanografia nasceu contra muitas ideias da divisão das ciências a partir do século XIX e por volta de 1920 nos Estados Unidos fundou-se a Scripps Institution of Oceanography, fundou-se o UTSOL, fundou-se o Lamont, e o Roger Revel diz que a oceanografia é a aplicação de todas as ciências ao estudo do oceano. O que é diferente do que cada ciência estudar
o seu objeto no oceano. Ora, isso é um paradigma que não foi de maneira nenhuma transmitido para muitos países da Europa. Para alguns foi, normalmente herdando dessas grandes escolas de oceanografia americanas. E isto é importante por uma razão muito simples, é que o conhecimento do oceano e do Oceano Atlântico não vai ser feito hoje, nem amanhã, nem na minha geração, nem na próxima geração. Vai ser feito de talvez 3 gerações para acelerar o conhecimento para aquilo que será necessário para se dar a descoberta e a inovação, não é? Para se conseguir tirar economia daquilo que se descobre. E para isso, o formar pessoas com essa visão é muito importante. Portanto, as universidades devem insistir em delinear programas de formação multidisciplinar em que um geólogo tem que saber as correntes do mar para, por exemplo, o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, grande parte da água que corre no meio do Oceano Atlântico e no fundo vem do Ártico ou do Antártico. Portanto, esse conjunto e, por outro lado, a atmosfera controla o aquecimento dessas águas. Portanto, e a biologia depende disso, e a geologia depende disso. E é preciso ter uma visão que veja em conjunto. E, infelizmente, ainda as universidades, pelo menos, eu acho que em Portugal, mas acho que em outros países também, não têm cursos de formação graduada em oceanografia. E isso é fundamental. Aliás, em Portugal há alguns oceanógrafos que foram formados nos últimos 20 anos, mas estão a emigrar porque em Portugal não há lugar para eles. Muito obrigado. E quero salientar, obviamente, um dos pontos que o Miguel Miranda disse, que é o problema da multidisciplinaridade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Não sei se há reações por parte da mesa em relação. E dado também o adiantado da hora, visto que não há reações às observações do professor Hipólito Monteiro, eu dava por concluída esta sessão, este painel, e iríamos então proceder para o almoço. Muito obrigado.